Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos continuar a falar aqui sobre o método kernel e, em particular, como que o chamado kernel trick pode ser implementado. A ideia, então, como foi mencionado, é que se nós formos capazes de expressar os vários algoritmos como operações básicas de kernel, então esses algoritmos eles podem ser implementados e executados completamente usando apenas a função singularidade que é expressa pelo kernel. Algumas análises de dados básicas, tarefas de análise básicas, podem ser executadas simplesmente via kernel, sem que seja necessário definir o feed X. Nós começamos aqui por uma tarefa das mais simples, que é a norma de um ponto, e ela pode ser calculada como o produto interno do ponto por ele mesmo, no espaço de características, que é a própria função k de x para x. Ou seja, a norma de φ de x aqui ela é a raiz quadrada de cada ponto com ele mesmo. Podemos também calcular a distância entre os pontos, que nesse caso seriam a φ de xi menos φ de xj, tiramos aqui a norma, expandindo este valor, nós temos o quê? Que ele é o k de xi mais o k de xj menos duas vezes o k de xi, a xj, o que implica que a norma entre φxi e φxj é a raiz quadrada dessa expressão que acabamos de avaliar. Podemos também trabalhar no sentido de que, uma vez que o valor do kernel seja considerado uma singularidade, nós tenhamos aqui que o φ de xi menos o φ de xj, a norma que acabamos de falar, nós podemos obter essa expressão aqui, onde o meio de x ao quadrado mais φ de xj ao quadrado menos a norma da diferença entre os dois, ela vai ser igual ao k de xi e xj, que é o produto interno. Ou seja, quanto maior for a distância entre xi e xj, entre dois pontos no espaço de característica, menor será o valor do kernel e menor será a singularidade. A partir daí, nós podemos realizar outras medidas básicas, como, por exemplo, o cálculo da média no espaço de características. A média dos pontos no espaço de característica é dado como mi de φ, 1 sobre n, para dividir pelo número dos pontos, somatório dos φ de xi. Assim, nós não podemos calculá-la de forma explícita. Entretanto, nós podemos avaliar através da norma quadrada da média, que seria o quê? Mi de φ ao quadrado seria mi de φ transposto mi de φ, que nada mais é que a soma de toda a matriz kernel. A norma quadrada da média no espaço de característica é simplesmente a média dos valores na matriz kernel K. Podemos, assim, já que calculamos a média, podemos calcular a variância usando a mesma lógica, nesse caso, subtraindo cada um dos pontos da função mi, e aí nós temos a média da similaridade de xi a xi menos 1 sobre n2, percorrendo as duas dimensões aqui utilizando a matriz kernel. Podemos promover a centralização no espaço de características, que também se baseia em que o φ chapéu aqui, que é o φ de xi menos o mi de φ, e nesse ponto, usando a mesma lógica, nós, a partir do kernel K chapéu, nós conseguimos construir aqui o K de xi e xj menos 1 sobre n de xi a xk, que são todos os outros pontos, de xj a xk, e entre o xa e xb, que temos aqui o valor total da matriz kernel. De forma mais compacta, o que nós falamos aqui é a matriz identidade menos a probabilidade de ocorrência matriz unitária, aqui dividido pelo número de pontos, multiplicado por k, multiplicado por essa matriz, e aí nós temos essa função k chapéu. Uma outra característica é a normalização no espaço de características, que, como nós vimos, ela pode ser muito útil, por exemplo, para calcular a regra do cosseno, que ela simplesmente se torna o quê? O produto interno, que é a função k, sobre as duas normas que nós acabamos de calcular, k de xi, k de xj, onde kn, todos os elementos têm como diagonal 1.
Com isso, como nós vamos perceber mais à frente em outros capítulos, vários dos algoritmos a serem estudados, eles podem ser completamente implementados no espaço de características e passar a usufruir das possibilidades de transformação e de adequação dos dados que o kernel provê.